Muito bem, amigos, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como criar uma composição, tá? Eu tô com esse recipiente aqui que eu baixei, se não me engano foi no Pinterest, né? Ou foi no Freepik mesmo. Foi no Freepik, tá? E eu fiz um recorte, eu quero mostrar para vocês um modo de você compor uma imagem, né? A gente vai colocar um pano por baixo, vamos deixar sobre uma superfície de madeira, alguma coisa desse tipo, criar uma sombra e deixar esse projeto, essa imagem um pouco mais realista, né, para se posteriormente a gente quisesse inserir alguma frase nela, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou diminuir essa imagem, tá? Eu já fiz o recorte dela, ela não veio desse jeito. Já fiz o recorte e eu vou pegar aqui agora uma imagem na internet de BG de madeira. Vamos pegar um background de madeira aqui. Eu quero ver se eu consigo uma madeira um pouco diferente, né? Um pouco mais voltada para madeira de pinho. Algo semelhante. Acho que essa aqui vai servir, ó. Vou pegar essa aqui, vou só copiar, tá? Vou dar um Ctrl V aqui e trazer aqui para baixo. Deixa eu arrastar aqui para baixo. Pronto. O que é que a gente precisa criar aqui? A gente precisa criar uma sombra, tá? E eu vou colocar ainda um pano aí de baixo para deixar um aspecto diferente. A gente percebe que a luz ela está vindo desse lado aqui. Deixa eu aumentar para vocês perceberem. A luz ela está vindo desse lado, né? A gente percebe que tem um brilho aqui na ponta, tá? E está fazendo essa sombra aqui dentro, obviamente por causa da profundidade, tá? E aqui também está fazendo uma sombra, tá? Então a gente entende que a luz ela está vindo desse lado, logo está criando uma sombra nessa direção aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui mais uma imagem, vou procurar aqui, por exemplo, pano, deixar aqui pano de mesa. Ó, eu achei esse pano aqui, embora ele tá em um PNG falso, né? Porque a imagem dele já tá em PNG aqui, então isso aqui é até uma dica que eu dou para vocês. Quando você vê a imagem em miniatura já com esse fundo quadriculado, ela não está em PNG, tá? Isso aqui é o golpe do vigário. Ó, vamos ver aqui, fundo branco. Vou copiar essa aqui, ó. Olha só, mano, como já ficou bacana ali, né? Vou arrastar aqui pra cima. Vou fazer o recorte aqui, ó, com a Pen Tool mesmo, tá? Fazer esse recorte aqui. Fazer aqui por dentro mesmo, ó. Beleza, fiz a seleção, vou clicar com o botão direito, criar uma seleção, vou deixar o raio de difusão em 1 e dar um OK, criar uma máscara. Beleza, então tá aqui o nosso pano recortado, agora sim vamos trazer para baixo do nosso objeto. E aí eu vou dar um Ctrl T e aumentar um pouco mais desse pano aqui, ó. E isso aqui eu vou diminuir um pouco mais. Vamos diminuir, deixar ele mais para o centro ali, né? Bom, o que é que a gente tem que fazer aqui agora? Criar uma sombra nesse objeto aqui, também criar uma sombra no pano. Então eu vou dar um Ctrl J aqui, tá? Então eu tenho um objeto aqui de baixo. Vou dar 2 cliques sobre ele, vou vir aqui em sobreposição de cor e vou deixar aqui um tom de preto. Dou um OK aqui também. E arrasto para cá, ó. Deixa eu pegar ele aqui, arrastar mais ou menos nessa distância aqui. Vou vir aqui em filtro, dessoque e dessoque de movimento. Vamos deixar mais ou menos assim. Vamos aumentar aqui. Mais ou menos desse jeito. Olha só que dessoque bacana a gente está criando. Dá um OK. Bem interessante, né? Então aqui a gente já tem, de certa forma, uma sombra, né? Vou dar um Ctrl T aqui, ó. Posso ir moldando, né? Uma parte da sombra aqui. Acho que vou deixar mais ou menos para o lado de cá. Acho que vou deixar mais ou menos até aqui assim, ó. Bom, sobre isso aqui eu vou criar uma máscara, apertar a tecla B para poder pegar a ferramenta de pincel e com a cor preta selecionada eu apago isso aqui, ó. Beleza? Apago essa parte aqui porque não interessa a gente. Então eu já tenho aqui uma sombra sobre esse pano, tá? Já tem um efeito bem bacana. O que eu preciso agora é criar uma sombra agora do próprio pano. Então eu vou dar um Ctrl J na camada do pano. Vou criar uma camada em branco aqui em cima, segurar a tecla Shift e clicar na camada cópia do pano e dar um Ctrl E. Dessa forma eu uno, né, tudo em uma camada só e arrasto aqui para baixo. 2 cliques aqui do lado, marco sobreposição de cor, deixo em preto, dou um OK. Vamos deixar mais ou menos aqui também, ó. Vamos deixar mais ou menos... Vamos vir aqui em filtro,
dessoque e dessoque gaussiano dessa vez, pra gente deixar uma sombra diferente, né? Deixar uma sombra diferente aqui. A opacidade eu vou deixar com, deixa eu ver, 50. 50 não, vamos deixar aqui com 75. Vou dar um Ctrl T e vou ajustar aqui. Bom, gente, tem um cachorro latindo aqui, né? Como vocês sabem. Eu espero que não atrapalhe muito aí a nossa aula, né? Beleza, eu dou um Enter aqui, vou dar um Ctrl J nessa sombra. Essa aqui de cima, ó, eu vou deixar um pouco com opacidade maior, né? Uma opacidade maior. E esse aqui de baixo, deixa eu voltar aqui. Esse aqui de baixo eu vou deixar uma opacidade mais clarinha. Então eu vou diminuir aqui, que aí eu crio esse degradê, tá? Essa de cima aqui, ó, vai ficar bem próxima, beleza? Então ela vai deixar aquela sombra mais próxima ali. Vou criar uma máscara sobre ela, apertar a letra B e vou apagar dessa parte aqui, ó. Então vai ser basicamente isso aqui. Vou usar aqui nesse background um atalho Ctrl Shift A para diminuir um pouco da exposição, deixar isso aqui um pouco mais escuro, ó. Vou dar um OK aqui. Pronto, desse jeito aqui, deixa eu diminuir a opacidade disso aqui. A sombra também, acho que vou diminuir um pouco mais da opacidade. Olha só que interessante. Eu poderia também criar até um degradê aqui em cima, né? Camada de ajustes, degradê. Marcar aqui a opção de radial. E clicar aqui em reverter, tá? Eu acabei dando OK ali, né? Deixa eu voltar aqui e aumentar aqui esse degradê, aumentar a escala dele. Essa sombra aqui de baixo, ó, que a gente criou, eu poderia aplicar um dessoque gaussiano depois de já ter aplicado o dessoque de movimento, né? Então eu posso vir aqui, dessoque gaussiano, que eu deixo ela mais suave. Tá vendo só? Eu quebro mais aquelas marcações ali da borda dela. Olha só. E aí eu dou um OK. Olha que coisa bacana, né, cara? Então a gente tinha um efeito, tinha uma superfície bem lisa, né? E agora a gente tem um resultado bem bacana, né? Poderíamos criar alguma coisa. Deixa eu só pegar isso aqui tudo, ó, só para vocês verem. Vou dar um Ctrl G, dar um Ctrl T agora e diminuir. E a gente poderia criar aqui agora um creme, né? Vamos botar aqui creme de abóbora. Pronto, um creme de abóbora, né? Alguma coisa do tipo. Não sei se é isso não, tá, pessoal? Isso aqui tô colocando de cabeça, né? Tô vendo uma semente ali que tem a semelhança, pelo menos pra mim, né? Com a semente de abóbora. E tô chutando que seja isso. Esse nome, ó, eu vou dar um Ctrl T nele. Vou deixar ele um pouco mais curvo aqui, né? Vou aumentar um pouquinho. Bom, a composição que eu queria mostrar para vocês é basicamente essa aqui. E a gente tem um resultado bem bacana, né? Eu posso agora usar o atalho Ctrl Shift Alt E, Ctrl Shift A e fazer aqui uma pós-produção, ó. Então vamos mexer um pouco mais aqui nesse tom de abóbora, né? Ó, deixar ele mais vívido ali. Mudar aqui para FX, aumentar a vinheta. Vamos colocar aqui... Nossa, mano, acabou estourando ali, né? Vou colocar aqui 10 de granulado. 20. Ficou legal. Bom, então a aula de hoje foi isso aqui, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Se aprenderam, clique em gostei, clique em se inscrever e ajude o canal a atingir a meta de 40 mil inscritos, beleza? 50 ainda esse ano. Um abraço.